Olá, queridas irmãs. Olha, nós aqui outra vez, agora para o capítulo 5 de 1 Pedro, o último capítulo dessa carta que foi escrita para os judeus dispersos, né? E esse último capítulo, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Uma parte que é focada em exortações e a outra parte que são as saudações finais, uma conclusão do livro com as saudações finais para algumas pessoas, né? Então, na primeira parte, primeiro ele fala aos presbíteros, né, aos líderes da igreja. E ele fala sobre a importância de cuidar do rebanho de Deus, né? Tendo cuidado não por força. De novo, né? Os líderes, às vezes, eles são tentados a liderar por ego, por poder, por domínio, né? Infelizmente, nós somos humanos, mas ele está dizendo aqui que tenha cuidado do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, né? É uma outra tentação de vários pastores. A gente vê pastores aí fazendo comércio do evangelho, né? E essa tentação existe, uma vez que você tem o poder, uma vez que você lida com dinheiro, muito dinheiro, existe uma tentação aí para os líderes também. Mas de ânimo pronto, né? Nossa, como líder precisa de ter ânimo, né? Não é fácil, às vezes, você sacrificar a sua vida pessoal para oferecer o seu melhor o tempo todo para pessoas que estão o tempo todo precisando do seu apoio. Nem como tendo domínio sobre a liderança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa é uma outra tendência, né? A tendência de amar o poder e de esquecer que, na verdade, o domínio é de Deus, né? Então, você não tem domínio sobre a igreja como líder da igreja, mas você está submisso a Deus, servindo, né? É necessário ter um coração de servo, ter uma liderança servidora. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E esse é o prêmio, né, da liderança para os pastores que lideram segundo o coração de Deus, né? Eles vão receber uma coroa incorruptível de glória nos céus. E em relação a isso, essa deve ser a motivação dos pastores, né? Em relação a qual eles devem trabalhar, não por glória pessoal, por poder, por domínio, né? Mas com coração de servo. E eu poderia dizer que essa primeira parte é toda sobre ego, né? Que aí ele fala aos jovens mancebos, né? Sejam sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? A nossa natureza humana é de querermos fazer o que nós queremos, né? De achar que nós estamos sempre certos, de querer impor aos outros o nosso querer, a nossa vontade, querer que tudo seja feito do nosso jeito, né? Mas aqui existe uma exortação à humildade, a nos submetermos uns aos outros, a entendermos que provavelmente os mais velhos, com mais experiência de vida, eles vão ter bons conselhos. Se a gente ouvi-los, a gente vai se dar melhor, né? Então, nós devemos nos submeter uns aos outros. Isso significa que a gente deve ouvir uns aos outros, né? Quando alguém vem com feedback, ao invés de rejeitar o feedback, de começar a apontar o erro dos outros e de dar mil desculpas e se justificar por que fez isso, né? Simplesmente ouça e tenha humildade para se corrigir se você notar que realmente você precisa se corrigir de alguma maneira. Mas, sobretudo, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, né? E submeter a Deus a nossa vontade é difícil pra caramba.
A fé cristã demanda de nós que nós deixemos de fazer aquilo que a gente quer. A gente abre mão da nossa vontade e se submete a Deus, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade, né? Tem uma musiquinha no Brasil, em ritmo nordestino, que entrou no Inário para o Culto Cristão, que é mais ou menos assim: não é minha vontade, mas a tua. Não os meus descaminhos, mas os teus, né? Os nossos descaminhos não fazem sentido, mas Deus sabe todas as coisas, né? Assim como eu falei no capítulo anterior, não é o que parece, né? Parece que a gente está perdendo muito prazer na vida para obedecer à vontade de Deus, mas Ele sabe de tudo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Outro dia eu vi alguém dizer que a preocupação e o medo é uma forma de ateísmo. Quando você se preocupa e quando você tem medo, você não está confiando que Deus é poderoso para cuidar de você, para te suprir todas as necessidades, para prover aquilo que você precisa. Quando você entende que Deus é o Deus Todo-Poderoso e você confia nele, então você consegue descansar e não estar ansioso, né? Então a gente precisa lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e preocupação. Entrega aí. Não vou me preocupar mais porque está nas mãos do Todo-Poderoso, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. O pastor da minha antiga igreja costumava dizer: o pecado promete demais e no final entrega de menos, né? Não é o que parece. E o diabo está o tempo todo ao nosso redor tentando nos ludibriar e dizer: ah, deixa pra lá, isso não é tão ruim, não. Faz, vai lá, tira vantagem do outro, vai lá, tenha o seu prazer, vai lá, indulge, né? Ele está sempre ao nosso redor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Naquele versículo que eu amo, que é da vida abundante, né? João 10:10 diz: o ladrão não veio senão para matar e destruir, se referindo ao diabo, né? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o desafio aqui é resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos lembrar aqui que essa carta está sendo escrita para os cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos, né, martirizados pelo Evangelho, né? Então, Pedro está dizendo para eles permanecerem firmes, sabendo que eles não são os únicos, todos ao redor do mundo estavam sofrendo as mesmas coisas, né? Então, depois de todas essas exortações para esses judeus ao redor do mundo, sobre como viverem as suas vidas, ele fecha a carta, né? Fazendo um sumário de tudo, né? E ele fecha com uma doxologia: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, vocês estão sofrendo perseguições, vocês estão sendo injustiçados, vocês estão sendo rejeitados pelo mundo porque vocês não fazem o que eles fazem, né? Vocês estão sendo criticados, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo, mas através disso vocês estão sendo aperfeiçoados e Deus vai fortalecer, fortificar vocês à medida em que vocês passam por isso tudo. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. E aí ele fecha o livro com algumas saudações específicas. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Ósculo significa beijo, né?
Uma das práticas dos cristãos era o beijo entre os irmãos, né? Como demonstração de amor e de fraternidade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E assim o apóstolo Paulo termina a sua carta, e assim eu também desejo para vocês, no término dessa carta de 1 Pedro. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Que tudo isso aqui nos fortaleça e nos ajude a passar por todas as dificuldades da vida e permanecer firmes, lançando sobre Deus a nossa ansiedade à medida que a gente passa por essas situações difíceis da vida. Até 1 Pedro, até 2 Pedro. Até a próxima.